Oi, eu sou a Isabela Faria e esse Como é que é? Nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente traz pautas interessantes, curiosas, importantes, que estão no noticiário, claro, dentro da Folha, mas que estão sendo faladas por vocês aí, que estão nas redes sociais. Tipo, esta daqui, imposto de renda. Já começa com uma pergunta pra você, normalmente é pro entrevistado, mas quando eu começo pra você, você já fez sua declaração de imposto de renda ou terceirizou? Mandou para um contador? Mandou para uma pessoa de confiança? Pois é, hoje no Como é que é a gente vai falar do imposto de renda dos atrasados, no sentido de que o prazo final para a gente entregar essa declaração é no dia 31, essa sexta-feira. E hoje, aqui no programa, a gente vai dar dicas para você que tá desesperado. Primeira dica, não fique. A gente vai falar para vocês o que vocês devem fazer, então, a partir de agora, para entregar tudo certinho. E também o que pode acontecer se a declaração de imposto de renda não for entregue até o fim do prazo. E para falar sobre o assunto, a gente tem a nossa convidada de sempre para falar de imposto de renda, a maior expert desse jornal no assunto, Cris Gersina, repórter de economia. Cris, muito obrigada por vir novamente, viu, para falar sobre o assunto. Obrigada a você pelo convite, Isa. Imagina. Sempre um prazer falar, porque é isso que a gente faz, né? Jornalismo é essa grande prestação de serviço para a vida das pessoas. Servição, ainda mais para uma coisa tão importante, como a gente estava falando, né, antes do programa começar. Primeira coisa, não se desesperem, gente. Tá chegando aí o prazo final, novamente, 31 de maio, mas temos dicas aqui. Cris, qual a primeira de todas? Na verdade, qual a principal dica para quem para quem é obrigado, claro, a declarar o imposto de renda, mas ainda não enviou a declaração? Bom, acontece, né? A gente tem 33 milhões já declararam, um pouco mais de 33 milhões. A Receita espera 43 milhões de declarações neste ano. Então, a gente tem aí 10 milhões ainda para declarar, né? 9 milhões e poucas pessoas para cumprir essa obrigação, que são obrigados e devem entregar o imposto de renda. Então, quem ainda não fez, tem uma dica, assim, bem bacana, que é utilizar a declaração pré-preenchida do imposto de renda, tá? A declaração pré-preenchida, ela foi lançada em 2022, ela foi ganhando força ao longo dos anos, e agora, o ano passado ela foi usada por 2 em cada 10 contribuintes, e agora 4 em cada 10 estão usando de tão popular que ela tá. A única questão é que a pessoa precisa ter uma conta GovBR no nível prata ou ouro. Não pode ser bronze, né? Tem que ser um nível acima de segurança, porque são dados bem sensíveis, digamos assim. Então, é uma proteção. Você precisa ter essa conta. É fácil de fazer, tá? No portal GovBR você consegue fazer subir o seu nível. Todo mundo que se cadastra já tem o bronze, dá para você subir prata ou ouro. Aí você consegue utilizar a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então, acho que a principal dica é essa, né? Primeiro, saber se tem que declarar realmente. Porque você precisa, se você é obrigado, então tem que declarar. Baixa o programa no seu computador, baixa o aplicativo no seu celular ou no tablet, e também tem a forma de fazer online, que é pelo ECAC. E aí você usa esse recurso, que é muito maravilhoso. Vem preenchido, assim, já vem com as suas informações pessoais, vem com os seus rendimentos, rendimento de trabalho, né? Quando a empresa manda para a Receita, já tá lá. Então, se você tem um outro rendimento, um rendimento de aluguel, que seja por meio de imobiliária, já tá lá também. Suas aplicações, contas bancárias, até gastos médicos, plano de saúde, escola de filho. Então, já vem, como o nome fala, um documento pré-preenchido que vai te ajudar. Essa eu acho que é a principal dica para quem precisa cumprir um prazo. Agora, uma outra dica que a gente dá para que o contribuinte não seja multado é se você, de fato, não conseguir a documentação para declarar, ou se você não conseguiu o modelo pré-preenchido, enfim, ou tem alguma dúvida do que está ali, declara incompleta, gente, e manda ela incompleta para depois fazer a retificação. O importante é cumprir o prazo, tá bom? Ah, perfeito. Então você pode mandar a declaração incompleta Pode. E depois completá-la. Isso é muito interessante. Agora veio um questionamento meu, uma curiosidade mesmo. Quem não precisa declarar o imposto de renda, mas acaba declarando, não acontece nada, só cai na base de dados da Não, assim, quem não precisa declarar e acaba declarando é uma pessoa que
não vai ser multada, por exemplo, né? Se perder o prazo e fizer depois do prazo, não vai ser multada se tiver algum problema, mas é importante você estar com todos os dados corretos, entendeu? Porque você faz uma declaração, se você não precisa, você faz uma declaração, é porque você quer comprovar a renda de alguma forma. Sim. Então não adianta você enviar uma declaração, dizendo que você ganha X e daí você ganha Y, não vai te servir essa declaração, entendeu? Perfeito. Então é bom não ter nenhum tipo de problema, né? Mandar tudo certinho para que esse documento que vai comprovar a renda sirva realmente para comprovar a renda. E aí também entra o fato de que não omita nenhum rendimento, entendeu? Isso é muito importante, porque daí a Receita vai cruzar. Você não é obrigado a declarar. Declarou, tem que estar tudo ali, né? Exatamente. E também não vai servir. Você faz uma declaração para comprovar a renda que não está toda a sua renda. Exatamente, né? Exatamente. A Receita Federal cruza os dados, obviamente. A gente tem que falar e se tiver tudo bonitinho, gente. Tudo certinho, né? Dentro do que é pedido pelo órgão. E você estava falando, então, que antes do programa começar, que o prazo é até dia 31/5, 11h59. Aí esse 11h59 é curioso, porque eu quero te perguntar se a Receita ela recebe declarações 24 horas por dia. Então, se eu quiser, lembrei aqui hoje da minha declaração 2 horas da manhã numa crise de insônia. Eu posso fazer isso? Eu posso chegar e fazer a declaração? Não adianta enviar, a Receita não recebe. Olha, o que horário comercial? Não, é que assim, a Receita, os computadores da Receita, eles dão uma pausa entre 1 e 5 da manhã. Isso é histórico, isso há anos e vai continuar assim. Eu até confirmei hoje com a Receita Federal, falei, mesmo na véspera, né? Por exemplo, eu quero declarar na madrugada do dia 30 para o dia 31. Não vai conseguir. Então, você tem que mandar a sua declaração ou antes da 1 ou depois das 5. Outra coisa muito importante que você pontuou, que é o prazo termina 23h59 do dia 31. É 1 minuto antes da meia-noite. E encerra mesmo, gente. Quem não mandou não vai conseguir mandar, tá bom? Bom, uma coisa que é importante de falar é que esse prazo até essa sexta-feira, dia 31, que é um feriado prolongado, em boa parte do país, vale para a maioria dos brasileiros, dos contribuintes obrigados. No Rio Grande do Sul, por conta das chuvas, nos municípios em estado de calamidade, esse prazo mudou, tá? Foi ampliado para o dia 30 de agosto. O que acontece é que, o que eu percebi, teve gente deixando mesmo, né? Viu que já tinha sido ampliado no Sul, deixando para o final, porque a gente traz um histórico da pandemia, quando o governo foi lá e, por conta da nossa situação, né, de dificuldade de conseguir documento, de estar ali trancado, enfim, aquela situação sui generis, o governo foi e ampliou os prazos. Mas lembrando a todo mundo, os prazos naquela época foram ampliados até o fim de maio e agora é uma regra. Então vai ser de 15 de março a 31 de maio, sempre 70 dias para declarar. No Sul, aí o governo tomou essa atitude, a Receita faz uma normativa que é dar um prazo maior para quem está naquela situação extremamente triste, não só de ter perdido documentação e tal, mas de estar com dificuldade com o computador, com o celular, com o tablet, né? Porque, como eu falei, a declaração pré-preenchida te ajuda muito, então talvez perder aí o documento não vá fazer tanta diferença. Mas as pessoas estão ali sem acesso ao básico, né? Com certeza. Então, só dizendo que, sim, tem prazo maior para as pessoas que moram nesses municípios. Para o resto do Brasil, precisa entregar no prazo. E quem mora no Sul e não está em município de calamidade, tenha muito cuidado. Porque como que a Receita vai fazer? Ela vai olhar o endereço. Perfeito. Não pode mentir endereço, gente. Também falei com a Receita e é que você fazer qualquer coisa errada na sua declaração é falso, é crime, né, gente? Então não pode. Mas é importante essa observação sobre os municípios afetados no Rio Grande do Sul. Ontem a gente teve um Como é que é, justamente falando da reconstrução desse estado, né, das principais cidades atingidas, e como você falou, né, Cris, tem gente que perdeu a casa, quiçá, né, computadores e quaisquer outros equipamentos eletrônicos. Sim. Não tem a menor condição de se fazer agora. Então, ótimo, Cris Justina falando aqui que até o dia 30 de agosto, então, os municípios selecionados, então, podem entregar a sua declaração até esse prazo. Agora eu quero te perguntar sobre congestionamento.
E aí a Receita Federal, o site da Receita Federal corre o risco de cair ou de ter um processamento mais lento por causa dos atrasados que vão falar, meu Deus do céu, são 11h58, deixa eu fazer a declaração. Olha, nunca aconteceu de cair. Tá. A gente fala o supercomputador da Receita Federal, né? Inclusive, quando a gente fala que tem pausa da 1 às 5, as pessoas, o gigante descansa, dormiu, desligou. Não é assim. Na realidade, a Receita está fazendo ali uns backups e o processamento. Porque se eu entreguei minha declaração, o prazo em que o computador fica ali sem receber outras declarações, não é um prazo que ele está sem trabalhar, ele está trabalhando, entendeu? Então, eu acho importante a gente saber isso, né, Isa? Daí, uma outra coisa que eu queria falar para as pessoas é que elas precisam cumprir, né, esse prazo, elas Exato. precisam enviar dentro desse horário aí não comercial, né, que às 5 horas da manhã não é comercial, por exemplo, Sim. e até meia-noite e 59, porque a 1 para, né, nunca caiu, mas pode ter uma lentidão. Já aconteceu anos anteriores de ter lentidão, mas você não recebe nenhuma mensagem da Receita te falando, não tô conseguindo receber a sua declaração, envie depois, envie novamente. Nenhum erro. Ela vai. É que tem hora que é sem imediato, né? Você fala, tipo, foi. Já chegou, né? Eu entreguei uma declaração de uma pessoa, porque a minha eu vou entregar. Ainda não. Denúncia. Sempre Cristiana dizendo que deixa, mas é pelo bem do jornalismo. Isso, não é que eu deixo bem para a última hora, porque eu tenho medo também de perder o prazo. Exato. Mas é que, como eu preciso, às vezes, responder dúvidas e fazer reportagens, eu gosto de olhar dentro da declaração e fazer as simulações. Eu uso a minha própria e eu não envio e depois vou mexendo nela, porque não é correto isso. Então, eu enviei uma declaração que foi assim, pum, quando eu vi, já estava lá, já estava número do recibo, sabe? Você leva até um susto. Fiz tudo certo, porque por mais que a gente saiba, e eu acho que é isso que o contribuinte acaba ficando confuso, com medo, que é de cometer algum erro e cair na malha fina, a tão temida malha fina, né? Mas não, não vai ter risco do computador cair, nunca aconteceu. Também não vem recado dizendo, não estou conseguindo receber, mande depois. Não, você vai conseguir mandar, às vezes muito rápido, às vezes com uma pequeniníssima lentidão. Mas tem esses horários mesmo assim, que o pessoal manda mais esse horário comercial mesmo, né? A partir das 8, às vezes talvez senta ali e fala, é agora que eu vou resolver a vida. E no fim do dia também, historicamente isso ocorre. E aí tem os horários que ficam melhores ali, horário do meio-dia, horário do almoço, início da tarde e tal, mas não tem interferido, então prestem contas, envio a hora que tem que enviar só, e tem esse problema, dá 1 às 5. Aí vai tentar mandar, não vai chegar, aí vem o recadinho. E daí, se você esquecer, pode dar problema, ficar ruim depois, tá? Vamos falar desses problemas em 1 minutinho, mas já temos as perguntas, né, Cris? Porque aqui, como você falou, servição, o pessoal entendeu o recado, tá mandando coisa. Tá. E para quem não é registrado e recebe bicos por Pix? E aí a gente tem mais uma pergunta complementando essa. Pode explicar então como trabalhadores informais pagam o imposto de renda? Gostaria que ela abordasse sobre o Carnê-Leão. Se você puder falar primeiro dos trabalhadores informais. Bom, é o seguinte, todo trabalhador que tem rendimento tributável, então, toda pessoa que recebeu rendimento tributável acima de R$ 30.639,90 no ano passado, no ano inteiro, ela é obrigada a enviar a declaração do imposto de renda. Essa não é a única regra de obrigatoriedade, então tem outras regras. Por exemplo, se você movimentou aí rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil, você precisa declarar. Se você tem bens e direitos acima de 800 mil, você precisa declarar, tal. Então, talvez você não era obrigado a recolher o Carnê-Leão mensal, porque tem isso. Então, se eu tive um rendimento acima de 2 salários mínimos no ano passado, eu precisava ter pago o Carnê-Leão com o imposto de renda, porque eu precisava pagar o imposto de renda para a Receita. Você vai lá no programa do Carnê-Leão, você faz o pagamento mensal e depois você transfere para a sua declaração de imposto de renda para poder entregar e aí cumprir o prazo, cumprir a regra, cumprir a legislação e não pagar multa. Se você não fez isso, aí tem que, de fato, se está obrigado, eu estou vendo aqui, eu sou obrigada a declarar, vai ter que ajustar tudo isso agora. Tem que fazer lá
baixar o programa do Carnê-Leão, fazer esse pagamento e puxar tudo para sua declaração e prestar contas, entendeu? E aí vai ter que pagar juros e multas, é complicado. Por isso que quem é informal, quem tem renda informal, e se ultrapassou o valor mensal, você paga por mês e anual, né? Daí você vai pagar agora na sua declaração. Então, são duas coisas que a gente precisa saber. Quem é obrigado a pagar o imposto de renda e quem é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, né? Se você recebeu esses 30 mil e pouquinho, acima desses 30 mil e pouquinho, você está obrigado a entregar a declaração ou por outras regras. Aí vai olhar se pagou ou não pagou, vai ter que ir lá atrás, vai regularizar esses pagamentos para poder declarar e dentro do prazo, porque também quem não declara no prazo paga uma multa mínima de R$ 165,74, mas que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Aí a pessoa coloca sempre várias situações, mas poxa, eu recebi por Pix, Gente, isso não importa. Se o seu rendimento, ele é um rendimento de trabalho, então ele é um rendimento tributável, ele está sujeito ao recolhimento, sim, do imposto de renda e possivelmente a cumprir essa entrega de declaração. O que ocorre é que muitas pessoas, ou por desconhecimento, ou porque falam, poxa, não quero se pagar, acabam que, olha, vou esconder esse rendimento aqui. É muito difícil fazer o cruzamento de informações do trabalho informal. Sim. Mas o trabalho que ele não é um trabalho seletista, tá na carteira de trabalho, mas que de uma certa forma tem uma empresa te pagando, tem alguém te pagando e a Receita pode cruzar esse dado, isso pode dar um problema. Porque se você é obrigado a pagar o imposto de renda e é obrigado a declarar, você tem que cumprir todas as suas obrigações. A diferença é que quem é seletista não escolhe. A empresa já desconta, entendeu? Perfeito. Senão dá ruim para a empresa. Perfeito. Né? Agora, se é um conforto para quem é seletista, porque você não precisa correr atrás do Carnê-Leão mensal, Sim. mas você não escapa também, não tem um rendimento seu que não vai escapar. E lembrando sempre que rendimentos tributáveis não são apenas os rendimentos de trabalho. Sim. São rendimentos de aposentadoria, por exemplo, rendimentos de aluguéis recebidos. O que é muito importante é isso, é a gente fazer essa regime de caixa mensal, fazer esse acompanhamento e fazer o anual, né? Lembrando que, por exemplo, MEI, qualquer autônomo, né? Mas o MEI que vem aqui na cabeça, porque o MEI tem duas declarações, a do imposto de renda até o dia 31 e a declaração de MEI, a das CIMEI até dia 31 também, com exceção de prazo para quem mora nos municípios atingidos pela chuva, você tem o direito de deduzir alguns gastos, entendeu? Você tem o direito de deduzir por atividade um percentual, então não é assim, tudo que eu recebo é tributado, não funciona dessa forma. Você tem como deduzir. Por isso que é muito importante esse regime de caixa. Não fez, vai ter que correr agora para fazer. Nestes casos, o que eu indico? Aí sim, um profissional, né? Se você tem dúvida, é melhor pagar um profissional. A gente estava conversando, né? Eu sou essa pessoa. A Cris Jacina disse, não fiz ainda minha declaração depois de renda. Nem eu, porque eu mandei para o contador fazer. Paguei ali uma quantia, justamente o que eu estava falando para a Cris. São muitos detalhes, mas não é para a gente se amedrontar diante deles, né? São coisas que a gente, como você falou, se prestarmos conta direitinho, se colocarmos nossos extratos nas categorias certinhas, não tem o que temer. Sim, é importante ter uma organização. É uma coisa que os especialistas sempre falam. Toda vez que eu vou em coletiva da Receita Federal, eles falam, olha, se prepare para o ano que vem. Eu sei que é difícil, super, né? Sim. Eu acho que a maioria acaba deixando mesmo para a época da declaração, para ir atrás dos comprovantes, né, de renda, dos pagamentos, que são bem importantes, porque te garantem, né, as deduções com educação, Exatamente. Com saúde. Mas, né, dentro da medida do possível, tentar essa organização é bom, porque você já chega lá de uma forma mais tranquila. Agora, se você tem muita dúvida, se vai ficar muito difícil, acerta com um profissional e paga, porque ele vai te orientar, ele vai falar, olha, traz para mim tal documento, né?
É muito importante. E aí eu também queria colocar, Isa, sobre a questão da declaração pré-preenchida. Eu falei da declaração, que é o principal recurso, a principal dica, mas assim, tem alguns erros. Ela vem com alguns erros, né? E o contribuinte, ele precisa ficar muito atento, porque a responsabilidade pelo imposto de renda é nosso, é do contribuinte. Se der algum problema, é você que a Receita vai chamar, entendeu? É você que vai ficar prejudicado. Então, precisa checar algumas coisas na declaração pré-preenchida. E aí, uma matéria que a gente soltou hoje no site da Folha, tá tudo lá, folha.com/imposto de renda, tá vindo com erro, informações bancárias estão com erro. Ou não aparece o saldo vem zerado, uma troca de CNPJ de outras instituições quando você tem investimento, entendeu? Investimentos que não são tributáveis, são isentos, né? Não são tributados, não estão aparecendo, né? Por exemplo, uma caderneta de poupança, o rendimento dela ele é isento, tá? Legal. O total vai numa ficha, que é de bens e direitos, e o rendimento dela vai nos rendimentos isentos. Às vezes não está aparecendo ali. Aí você precisa pegar o extrato, hoje é tudo pelo celular, pelo computador, rapidinho. Ou vai lá no caixa eletrônico e pega e tem que colocar a informação certinha, porque a Receita cruza, se tiver um erro é prejudicial para você, entendeu? Você é quem cai na malha fina, tá? E outra coisa importante, que a gente também já colocou no site, amanhã vai estar no jornal impresso, é sobre a questão de que amanhã, né, dia 29, quarta-feira, é praticamente o último dia útil para quem precisa correr atrás de documentação. Exatamente. Entendeu? Vai pedir para a empresa, vai pedir para algum prestador de serviço que te pagou, né? Você sendo prestador, no caso. Isso. Às vezes a pessoa tá viajando, desligou o celular, enfim, não tá trabalhando. E o Corpus Christi não é um feriado nacional, mas em muitos locais vai ser feriado, muitos estados, muitos municípios, e vai ter ponto facultativo também na sexta-feira. Daí não vai ter funcionamento. A Receita Federal é um órgão que vai estar em ponto facultativo, né? Feriado dia 30, ponto facultativo na sexta-feira. Se precisar de alguma coisa presencial, não vai conseguir. Então, é amanhã o dia útil, né? Para a maioria das pessoas correr atrás de documentação. Então, gente, as dicas são essas. Vá atrás da documentação, use a pré-preenchida, não tô com todas as informações, eu não tenho certeza sobre elas, faço incompleta, cumpro o prazo, não pago multa e depois eu vou lá e envio uma retificadora, tá bom? Perfeito. Danilo perguntando aqui, e quando trabalho em contrato fora do Brasil? Então, o trabalho em contrato fora do Brasil, o rendimento que é fora do país, que você não recebe aqui, não precisa ser declarado. Tá. Agora, o que passa aqui pelo Brasil precisa constar na declaração, entendeu? Se eu trabalho, por exemplo, em home office para um outro país, por exemplo, para uma empregadora dos Estados Unidos e vem o dinheiro e cai na minha conta, por exemplo, isso eu tenho que declarar de alguma forma, porque eu recebi esse dinheiro aqui. Se você for obrigado a declarar, assim, comer, né? Esse dinheiro, o que acontece? Se você tá uma empresa fora, que tá tudo relacionado a imposto é fora e você paga fora, então esse dinheiro, ele tá sendo tributado e tem uma prestação de contas fora. Aqui dentro, esse dinheiro vai estar na sua conta, entendeu? E aí, se você for obrigado a declarar, saldo em conta corrente ou conta poupança acima de R$140, tem que ser informado. Então, você precisa, não vai ser uma regra de obrigatoriedade, mas por outras regras de obrigatoriedade, você precisa informar esse rendimento para a Receita. E aí, rendimentos recebidos do exterior. Esse rendimento, por exemplo, eu tenho bens e direitos acima de 800 mil, preciso declarar aqui no Brasil, mas o meu rendimento está lá em outro país, estou pagando os impostos, também cumprindo as minhas obrigações em outro país. Ok, só que daí na declaração rendimentos recebidos do exterior, tá bom? Maravilha, tem até uma classificação direitinho, uma seção para isso. O Aurélio tá querendo que você relembre o valor da multa. Quanto é a multa para quem não declarou? A multa mínima para quem não entregar a declaração do imposto de renda é de R$ 165,74. Então, vamos lá. Eu tenho imposto a restituir e acabei perdendo o prazo. Vai ser cobrado esse valor mínimo, mas ela pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Então, eu devo lá, R$100, seria R$20, né? O mínimo, mas os 20% seriam R$100, só que a Receita me cobra no mínimo R$165,74. Então, pode parecer pouco,
mas não é, entendeu? Não, dependendo da sua quantia, né? Isso, entendeu? Não é. Ela já é uma multa alta, porque vamos supor, se eu fosse receber 100 de restituição e tiver que pagar 165,74, eu vou acabar ficando no prejuízo, digamos assim. Sim. E se eu tinha um imposto maior no ano, eu vou pagar até 20% sobre ele, porque é 1% por mês, tá? E o mínimo 165,74, 1% mês, limitado ao 20% do que eu devia de imposto no ano. E aí pode ficar pesado. Sim. Especialmente se a pessoa tiver que pagar, entendeu? Exatamente. Tiver O que que pagar. acontece se você não pagar? Se você não vou pagar essa Gente, multa, então, qual o pior que pode acontecer? É que assim, você pode sofrer penalidades, né? Tá. Que é se eu preciso declarar, que é a grande pergunta aqui, né? Exato. O que acontece com quem não declara? Primeiro, vai ter que entregar, se eu sou obrigada a prestar contas, eu tenho que entregar em atraso e pagar a multa. Mínimo de 165,74, máximo de 20% do imposto devido no ano. Mas se eu não presto essa conta, eu fico com o CPF pendente. Eu não consigo prestar concurso, não consigo contratar com o poder público, eu não consigo fazer um financiamento, entendeu? Então, é bem ruim. Posso ser multada em até 150%. Além daqueles 20%, 150%, e em casos muito extremos, a lei prevê prisão. Mas aí já é gente que, né, tá numa vida de crime, né? Vamos dizer assim. Bons anos de imposto de renda não declarado. Acho que não é o caso da maioria dos cidadãos. Eu sempre falo aqui, a Receita Federal te dá prazo para você corrigir, te dá prazo, né, para pagar, te cobra multa. Então não é uma coisa que já vai te chamar, já vai te mandar uma intimação, já vai te levar para cadeia, já vai te fazer responder um processo, não. Mas você vai ter essas implicações administrativas, né? Então é problemático. E depois que passa o prazo, o grande problema é assim, depois que passa o prazo, você não é imediatamente, putz, esqueci, né, sexta-feira acabou, no sábado eu vou lá e entrego. Não, aí de novo tem uma pausa dos computadores, aquele descanso do guerreiro, e só depois, isso, do gigante, aí só depois você vai poder entregar, entendeu? Enquanto você não cumpre aí sua obrigação, você fica pendente, né? Exatamente. Vamos falar dos refrescos agora. João Bispo está perguntando, como eu sei quando vou receber a restituição? Declarei bem no comecinho. Muito bom. Dinheiro no bolso, quem não gosta. Gente, dinheiro no bolso, quem declara antes, recebe antes. No entanto, a gente tem uma fila de prioridade, tá? Uma ordem de prioridade, então essas pessoas são prioritárias e elas recebem primeiro. Restituição, primeiro lote pago agora, também na sexta-feira, dia 31. Quem já declarou e quem entra nessa regra de prioridade, como os idosos, pessoas cuja a principal função é o magistério, pessoas que têm algum deficiente ou que, né, tenha deficiência ou doença grave, estão na frente, e quem declara com a pré-preenchida ou recebe por Pix também está nessa lista de prioridade. Depois vem os demais contribuintes. Ocorre que com a tragédia no Sul, o pessoal das cidades atingidas entrou nessa lista de prioridades, sendo que entrou antes de quem declarar pela pré-preenchida e pelo Pix. Então esse pessoal vai receber, por exemplo, antes, né, da gente que vai usar esse recurso da pré-preenchida. E aí, esse primeiro lote já está sendo pago agora na sexta-feira, 9.600.000 reais, cai na conta de mais de 5 milhões de pessoas. É o maior lote da história do imposto de renda, porque liberou um valor grande para o pessoal do Sul. Só que assim, entrou quem nesse lote? Os prioritários. Então, a minha experiência indica? Primeiro e segundo lote, geralmente sempre dos prioritários. Sendo que quem declarou ali nos primeiros dias, às vezes acaba entrando no segundo, mas do terceiro em diante, tá bom? A Receita tem sido bem rápida em fazer esse pagamento, porque o processamento da declaração tem sido rápido, e também depende um pouco de caixa, assim, né, do governo, mas o governo tem liberado quanto antes, porque é um dinheiro já previsto, né? Já meio que se organiza para saber quanto que ele vai pagar de restituição, então é um dinheiro já previsto no orçamento, ele vai liberando o quanto for possível por mês, mas tem adiantado bem esse pagamento, lotes maiores, em valor maior, para incluir mais gente. É isso, declarou nos primeiros dias,
vai entrar nos primeiros lotes. Se for prioritário, aí já deve estar recebendo nessa sexta-feira. Perfeito, dicas dadas, mais do que dadas. Se você esqueceu, se você não pegou alguma coisa, se você quer ver de novo, é só voltar essa live, já vai estar no on demand para vocês assistirem depois e leiam as matérias de Cristiane Gersina, Cris Gersina, repórter de economia da Folha, que detalha, gente, tudo que vocês precisam saber. Aqui foi um gostinho não, um gostão. A gente já dá para declarar seu imposto de renda sem se desesperar nessa reta final. Cris, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela conversa. Você sempre muito didática, igualzinho nas suas matérias. Te agradeço e volto sempre. Ai, obrigada. A Isa pode chamar, que é pra gente estar esclarecer sempre dúvidas sobre imposto de renda, INSS, o que as pessoas realmente precisam saber, né? Perfeito, muito obrigada. Beijo. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã estaremos aqui, esperamos vocês. Tchau!